Queremos transmitir a nossa saudação a todos os nossos queridos telespectadores do nosso programa Palavras de Vida, através da nossa Rede Missão Cristã de televisão. Hoje estamos com muita alegria, com muita satisfação, recebendo no nosso programa o pastor Edinaldo Carvalho, que vem do Rio de Janeiro. Ele é pastor da nossa igreja, ele é historiador, ele estudou sobre arqueologia, é mestre em teologia e ele se especializou na área dos últimos acontecimentos, que envolve grandes eventos que, sem dúvida nenhuma, marcarão a trajetória do cristianismo na face da terra. E continuaremos, evidentemente e efetivamente, nos céus. Eu quero cumprimentar, dando a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores e também o nosso convidado, pastor Edinaldo. Paz do Senhor, pastor Edinaldo. A paz do Senhor, pastor Adalberto. É uma alegria estar aqui com o meu irmão, com os irmãos aqui do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, todas as regiões aqui desse estado belíssimo, abençoado por Deus. E é uma alegria estar aqui na igreja presidida tão bem pelo nosso pastor Adalberto, e espero contribuir em alguma coisa neste programa sobre as últimas coisas, o tempo do fim, a escatologia bíblica, que é uma realidade em nossos dias. Muito bem, pastor Edinaldo, eu estou nas minhas mãos com o livro Escatom, Profecias e Fatos. É um livro extraordinário, fantástico, aqui tem muitas coisas lindíssimas. Vamos ver se nós pincelamos durante a nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar, primeiro, sobre o arrebatamento da igreja. Está próximo? Como é que o senhor está vendo esse grande acontecimento que, na verdade, é a esperança do cristianismo? Não tenho a menor dúvida. O arrebatamento da igreja é aquilo que todo cristão, todo crente, todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo devem esperar. Para o arrebatamento não há avisos. Há avisos para a volta de Jesus à terra, mas o arrebatamento é iminente, será de súbito. Não há pré-condições para que isto aconteça. O arrebatamento é preconizado, não é, por Jesus Cristo mesmo e também por Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52, fala a respeito da última trombeta, que quando soar, os vivos serão transformados e assim os mortos serão arrebatados, ressuscitados, e ambos estarão subindo num abrir e fechar de olhos para o encontro com o Senhor nos ares, em meio às nuvens, para que assim estejamos com o Senhor Jesus. Pois bem, o senhor falaste lá que São Paulo, ele expressou-se a última trombeta. E qual é a primeira? É verdade. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz que isto acontecerá ante a última trombeta, muitos podem confundir que a última trombeta se refere à última trombeta da série de 7 trombetas do Apocalipse, começa no capítulo 8. Mas esta última trombeta que Paulo se refere, não se refere à trombeta de anjo. Não é o anjo que vai fazer soar esta trombeta. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16, ele especifica que última trombeta é essa, que não é a trombeta do Apocalipse, é a trombeta de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16. E se ele se refere a esta trombeta como última trombeta, naturalmente é porque também existe na Bíblia relatada a primeira trombeta de Deus. E este evento aconteceu quando Deus veio no Monte Sinai para falar ao povo de Israel que ele viria trazer a lei para o povo de Israel, e isso aconteceu e está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do versos 16. Ali está claro que quando Deus veio sobre o Sinai para falar com Moisés e o povo de Israel, fez entoar a primeira trombeta, o primeiro sinal de Deus,
para a transferência da sua vontade através da sua lei. E a última, consequentemente, será para fazer a ceifa, a safra daqueles que foram salvos por Jesus Cristo, que serão levados ao céu por intermédio do soar da última trombeta. Então existe esse paralelo entre a primeira trombeta e a última trombeta. E o mais interessante, que quando a última trombeta Deus alerta que vai soar, ele diz ao povo para se preparar hoje e amanhã, para que o povo esteja pronto para o terceiro dia. E o Êxodo capítulo 19, verso 16, diz assim: e ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e um sonido muito forte de trombetas. Então observe que Deus deixa o povo se preparar e diz assim a Moisés: Moisés, fala a este povo para eles lavarem as suas vestes, hoje e amanhã, e estarão prontos para o terceiro dia. Se nós trouxermos isso para o nosso tempo, da nova aliança, nós vamos ver que Jesus voltou à casa do Pai há 2000 anos. Se considerarmos que para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o Senhor Jesus já voltou aos céus há 2 dias, do ano 1 ao ano 999, o primeiro milênio, constante o primeiro dia. Do ano 1000 ao ano 1999, segundo milênio, para Deus, o segundo dia. Do ano 2000 para o ano 2015 é porque já entramos no terceiro milênio, ou seja, já estamos vivendo o amanhecer do terceiro dia. Nesses 2000 anos, a igreja tem se preparado. Jesus, lá em João 15, diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E quem está na videira, ele limpa, para que aí então dê mais frutos ainda. Nós já estamos limpos pela palavra, pelo evangelho que ele já tem nos pregado e nos falado. Portanto, já vivemos o amanhecer do terceiro dia. A nossa geração está vivendo o amanhecer do terceiro dia. Acautelemo-nos, porque a última trombeta está para soar. Glória a Deus. Muito bem, encerramos esse primeiro bloco com o pastor Edinaldo e retornamos dentro de instante com o nosso segundo bloco no nosso programa hoje, Palavras de Vida. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir.
Então, estamos de volta com o pastor Edinaldo Carvalho, que está participando hoje do nosso programa Palavras de Vida, através da Rede Missão Cristã de televisão, levando aos lares da nossa região metropolitana a mensagem da Palavra de Deus, a informação e especialmente a escatologia, que é um assunto importantíssimo para todos aqueles que esperam a bendita volta de Jesus. Pastor Edinaldo, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: existem dois grupos de teólogos, claramente hoje, que uns acreditam que nós vamos passar, que a igreja vai passar pela grande tribulação. E outros dizem que não, que vamos ser arrebatados no início da grande tribulação. Qual a sua interpretação bíblica sobre este aspecto? Querido pastor Adalberto, eu creio, no meu modo de entender, que a Bíblia não é de particular interpretação. Eu consigo enxergar nas Escrituras, com muita clareza, que a igreja já tem aquilo que é necessário ter para estar com Jesus, que é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não poderá estar sujeito à tribulação. Jesus disse que no mundo teremos aflições, porque as aflições é da natureza humana. Quem entre nós não sofre aflições? Agora, tribulação proposital para que Deus venha julgar os habitantes da terra não é conosco, não é com a igreja, porque a igreja já passou no crivo de Deus. A igreja já aceitou seu Filho Jesus. Já não tem mais cabimento a igreja passar por experimentações, porque essa experimentação já está implícita na aceitação daquele que veio para salvar, que é Jesus Cristo. Portanto, a tribulação, ela é conhecida nas Escrituras antigas como o dia de angústia de Jacó, ou ainda a 70ª semana de Daniel, que é o tempo que sobrevirá sobre o mundo grande tribulação. Jesus fala da grande tribulação lá em Mateus capítulo 24, que não é para a igreja. O texto de Mateus capítulo 24, assim como o texto de Mateus 25, Jesus estava falando ali para os seus discípulos. A igreja naquele momento nem existia. Ali Jesus estava respondendo para os discípulos que se referiam ao reino dele sobre Israel. Então o texto de Mateus 24 é para Israel e para as nações, não para a noiva do Cordeiro. Por isso que ele diz assim, não haverá dia semelhante a este, nem antes nem depois, e sobrevirá sobre o mundo grande tribulação, como nunca aconteceu antes. Se esses dias da tribulação não fossem abreviados, ninguém escaparia. Ele está falando daqueles que ainda alcançarão salvação, mesmo no período tribulacional, depois do arrebatamento da igreja. Para isso, Jesus vai utilizar a primícia dos que serão salvos no período tribulacional, que são os 144 mil judeus selados de Israel. Os 144 mil judeus, o anjo evangelizador e as duas testemunhas, de certa forma, irão substituir a igreja na evangelização do reino nos dois períodos de 1260 dias, que é o período de 7 anos, dividido em duas fases de 3 anos e meio, que compõe a 70ª semana de Daniel, que a Bíblia chama dia de angústia de Jacó. Jacó é Israel, não é igreja. Portanto, assim como Deus retirou Ló de Sodoma antes de derramar fogo de juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus também vai retirar a igreja antes do dia de sua ira, porque a igreja não estará mais submetida à ira nem ao experimento de Deus sobre os habitantes da terra, porque a igreja já tem nela o próprio Deus, através do Espírito Santo, que foi ministrado por Jesus Cristo. Esta visão é corroborada pelo apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, falando do anticristo, porque o anticristo vai operar
no período tribulacional. E Paulo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz o quê? Diz que para que ele se revele, o homem da iniquidade, o anticristo, que governará o mundo, é necessário que aquele que o detém, aquele que restringe a sua presença, seja primeiro afastado. E quem será afastado? Aquilo que Jesus ministrou sobre nós quando esteve no mundo, o Espírito Santo. Não o Espírito Santo como um todo, porque o Espírito Santo, sendo Deus, não será retirado. Deus é onipresente. O que vai cessar quando a igreja subir é o patrimônio exclusivo da igreja, que é o ministério consolador do Espírito Santo. O que Jesus ministrou sobre nós foi o Consolador, o Paráclitos. E assim sendo, esse ministério de consolo ninguém tem a não ser aqueles que são selados como noiva do Cordeiro. E isto, quando acontecer, que o ministério consolador deixar a terra, aí o anticristo está com um caminho aberto para se manifestar e ser o homem da iniquidade, ser o rei de grande catadura, que falará palavras torpes, que baguará o santo do Altíssimo no período tribulacional. É esse homem que fará acordo com Israel para que o templo seja reconstruído e por ele profanado. Tudo isto, enquanto isto acontece na terra, a igreja estará passando por 2 estágios com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Primeiro, no tribunal de Cristo, Romanos 14 e 1 Coríntios capítulo 15. E depois iremos às bodas do Cordeiro para selar definitivamente a nossa unidade com Cristo, para voltarmos com ele à terra, quando ele estabelecerá o julgamento das nações e instalação do milênio de Cristo, como está previsto em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e versos 6. Então, queremos encerrar mais esse bloco com o pastor Edinaldo. Eu creio que está sendo de grande valia, de grande proveito para todos nós ouvirmos essas palavras que não são muito divulgadas nos nossos dias atuais, mas são reais, são verdadeiras, e queiramos estar prontos, preparados para a vinda de Cristo ou não, isto irá acontecer. Então, vamos fazer um intervalo e já retornaremos para o terceiro bloco. Muito bem, estamos de volta agora para o último bloco do nosso programa Palavras de Vida. Nós continuamos entrevistando o pastor Edinaldo Carvalho. Para quem ligou agora, ele está conosco há alguns dias aqui ministrando a Palavra de Deus. E ele tem um livro, e nesse livro tem uma coisa importante aqui, tem uma profecia de Isaías, e eu quero questionar o pastor Edinaldo nesse aspecto. Diz o seguinte, Isaías 66:8 diz assim, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Pastor Edinaldo, com base nessa profecia, o senhor tem aqui, inclusive, no seu livro, uma página, a página 33, sim, que ata da devolução, aliás, ou seja, melhor, a terra, a Palestina, devolve a Israel uma parte da sua terra. E o senhor tem a ata da fundação de todos aqueles que votaram, inclusive do nosso gaúcho, que está inserido nesta ata, e que na verdade não foi um voto de Minerva. Não foi. Então eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, que eu creio que é uma coisa muito importantíssima, histórica, memorável, e que muitos de nós não temos conhecimento com tanta clareza como está no seu livro. Sim. É histórica e profética. Profética, é. Porque antes de acontecer o fato que a ata registra e documenta, aconteceu a profecia. Esta profecia que o pastor Adalberto acaba de ler foi vaticinada pelo profeta Isaías há 2.700 anos antes de acontecer o fato. Ali, o Senhor Deus inspirava o profeta para nos revelar através das Sagradas Escrituras que o povo de Israel receberia a sua terra de volta em um só dia.
e que a nação de Israel seria reorganizada, reimplantada, reestabelecida de uma só vez. É o texto de Isaías, capítulo 66, versos 8. Peço que o telespectador, o querido irmão, em sua casa, possa ter acesso à sua Bíblia e conferir. E diz: quem jamais ouviu tal coisa? Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou uma nação venha à realidade de uma só vez? Pois Sião, se referindo a Israel. Antes que lhe venham as dores futuras, que ainda virão, por acaso, por exemplo, o Armagedon, fez com que os judeus voltassem do exílio mundial para a sua própria terra. Isto a profecia quer dizer. Isso quer dizer que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Jesus avisou sobre isso, disse que não ficaria na cidade pedra sobre pedra. E depois daquele episódio do general Tito cercar a cidade e durante quase 6 meses empreender uma batalha severa contra Jerusalém, não é? Os judeus foram mortos, 1.198.000 judeus foram mortos, relata Flávio Joséfo, historiador contemporâneo a Tito, que viu a guerra, e pelo menos 110.000 corpos de judeus foram jogados e arremessados por cima do muro de Jerusalém. Depois dessa época, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, sem território, sem pátria, mas unidos na vocação de ser povo de Deus, mantendo a tradição. E agora, na nossa geração praticamente, no meado do século passado, Deus faz cumprir a profecia do profeta Isaías, que devolveria a terra de Israel num só dia. E isso aconteceu no dia 29 de novembro de 1949, quando a ONU se reúne, a ONU recém-criada depois da Segunda Guerra, se reuniu e votou a divisão da Palestina para devolver a Israel um pedaço de terra, um total de 13% das terras originais, para que Israel voltasse a ter uma nação, um lar para os judeus. Muito bem, este episódio foi presidido, esta sessão, conhecida como a sessão 181 da ONU, foi presidida pelo nosso gaúcho brasileiro Oswaldo Aranha, que esteve à frente deste empreendimento na ONU, e houve então a votação. Foram 33 votos favoráveis, 13 votos contrários e 10 abstenções. Portanto, não houve o tão sonhado e expandido voto de Minerva. Isso é um mito. Não houve voto de Minerva. A votação foi exatamente essa: 33, 13 e 10. Portanto, ali naquela hora, quando Oswaldo Aranha bate o martelo, fechando a sessão, a Palestina dividida, ali a terra de Israel voltou a ser do povo de Israel. Isto tem o ato conclusivo no dia 14 de maio de 1948, quando o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, lê a Carta de Independência de Israel e a nação volta a existir oficialmente. Então, este episódio do povo de Israel voltar para a sua terra, ter seu próprio território, ter sua própria nação, é o grande sinal de Deus para a volta de Jesus Cristo. Porque eu quero desafiá-lo e, de certa forma, provocar o seu estudo sobre as Escrituras, porque a rigor Jesus não veio nem volta para a igreja. Jesus veio e volta para Israel. Primeiro que quando Jesus veio à terra, a igreja não existia. E a Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem são os seus? Seus conterrâneos. E os conterrâneos de Jesus são os judeus. E também não volta para a igreja, porque a igreja, por ser agora noiva de Jesus, não vai nem esperá-lo chegar aqui. Vai ao seu encontro nos ares, no período do arrebatamento. Portanto, a escatologia bíblica nos desafia a investigar as Escrituras para ter entendimento dessa cronologia de Deus que propõe o seu plano de salvação. Primeiro para Israel, a escola do reino, a porta para o reino, e depois da igreja, as colunas do reino. Então, esta fusão de entendimento entre igreja e Israel é que nos dá a perfeita interpretação das Escrituras no que diz respeito a esse plano de salvação que Deus tem para toda a humanidade, que vem por Israel.
porque o Cristo é judeu. Há um judeu morando na casa do Pai, Jesus Cristo, que no nosso entendimento, segundo as Escrituras, já está com as malas prontas e já está voltando. Portanto, a nossa palavra é que o irmão esteja no centro da sua vontade, buscando santidade, porque a qualquer momento a última trombeta vai soar. Portanto, eu quero que você entenda que Israel, com esse episódio da formação do seu próprio Estado e toda a consequência histórica que tem acontecido na vida do povo judeu de lá para cá, é o grande preparativo de Deus para terem os judeus reunidos num só lugar para Jesus vir e eles finalmente e definitivamente devolverem as verdadeiras atribuições do Messias, que é reconhecer que o carpinteiro de Nazaré era o tão sonhado e esperado Messias de Israel. Muito bem, queremos agradecer os nossos queridos telespectadores e também a presença do pastor Edinaldo, que veio, sem dúvida, enriquecer a nossa programação com essas informações lindíssimas, preciosas, proféticas e que, de certo aspecto, elas despertam, como diz São Paulo, o nosso ânimo sincero para a vinda de Jesus. Pouco está se falando hoje na vinda de Cristo, mas como disse anteriormente, queiramos estar preparados ou não, ele virá. Então não depende de nós crer ou não crer, ele vai vir. Mas felizes serão aqueles que estiverem prontos, como disse o apóstolo São João, para dizer amém, ora vem Senhor Jesus. Então, pastor Edinaldo, muito obrigado, Deus abençoe o senhor na sua trajetória, sua caminhada, e que seja cada vez mais exitosa ao senhor nesse ministério que demanda muita pesquisa, muito tempo, muito trabalho e muita dedicação. E por isso que a gente que atende um trabalho, dificilmente a gente se especializar numa área tão rica como esta. Mas o senhor, para a sua pessoa, Deus tem dado esse tempo e esse talento. E parabéns que o senhor está sabendo usar essa ferramenta maravilhosa. Deus abençoe. Então, a todos os nossos telespectadores, Deus abençoe o teu lar, tua família, com as mais ricas bênçãos de Deus.